Estamos de volta, agora são 10 horas e 31 minutos e as vacinas foram descobertas há aproximadamente 200 anos e são um marco na história da saúde humana. A OMS estima que cerca de 3 milhões de vidas são salvas todos os anos graças às vacinas. E esse sucesso foi responsável, inclusive, por erradicar algumas doenças como a varíola. E por isso, o Brasil comemora hoje o Dia Nacional da Vacinação, uma data que busca promover a importância da imunização no controle de epidemias. E é sobre isso que a gente conversa aqui com o Dr. Mário Lúcio Novaes, médico imunologista. Bom dia, doutor. Bom dia, meninas. Primeiro, meu cumprimento à TV Diversa por quase um ano. Não é? Pela Manhã Diversa, feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Hoje falta um mês para o Manhã Diversa completar um ano de vida. Daqui a um mês a gente vai estar comemorando aqui no programa, fazendo uma comemoração especial, mas a gente já começa a entrar nesse clima, né? Sim. Muito obrigada. E doutor Mário Lúcio sempre aqui com a gente. Sim, né? figurinha carimbada. Doutor, para a gente entender melhor assim, o funcionamento da vacina, é como se ela ensinasse o sistema imunológico nesse combate de vírus e bactérias? Na verdade, a vacina ela apresenta ao organismo uma pecinha, né? um poli que chama antígeno. Então, o corpo cria imunidade, cria memória para aquele antígeno, para que numa próxima infecção você se defenda, e isso é tipo específico, sabe? Vamos deixar isso claro também. Vacina de meningite não protege contra a gripe, vacina de gripe não protege contra a pneumonia, é sempre específica. A ideia é essa. E como que o Brasil se tornou essa referência em vacinação, que a gente gosta tanto de ressaltar, né? Por essa importância da vacinação e também porque dá um orgulho pensar que a gente é essa referência. Mas como que o Brasil se tornou referência mundial em vacinação? Primeiro, pelo esforço de muita gente, né? A gente tem que botar na cabeça da gente, não adianta ter vacina se ela não chega onde tem que chegar. Eu sempre falava que o lugar de vacina não é na geladeira, é no braço. Então a vacina tem que chegar. Só que o Brasil é imenso, é enorme, dimensões enormes. Então tem muita gente que pega um barco, pega uma bolsa térmica para vacinar os indígenas fora das áreas normais, né? Então o sucesso do PNI, na minha opinião, está ligado a duas coisas. Primeiro, a disponibilidade de vacinas, que a gente sempre teve, né? De uma forma ou de outra, com os seus percalços, mas sempre tivemos. E segundo, assim, a boa vontade, a complacência, a alegria das pessoas que trabalham no PNI. Doutor, de acordo com alguns dados do Ministério da Saúde, a gente viu que a adesão, ela infelizmente vem despencando também no nosso país. E aí a nossa equipe chegou a alguns números que são o seguinte: em 2021, com menos de 59% dos cidadãos imunizados, em 2020 o índice era de 67% e em 2019 de 73%. O patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. O que você acha que pode estar motivando essa queda, doutor? Primeiro, Bárbara, ter uma adesão, né? O que é adesão? É seguir corretamente a orientação médica proposta, é a orientação da equipe de saúde proposta. Então, o que é a falta de adesão? É a falta de você ir lá e se vacinar. O que justifica isso? Na minha concepção, a primeira coisa é a ausência da visão da doença. Não é? Porque por que quando você tem, entre aspas, um surto de meningite, todo mundo procura para vacinar? Porque representa um perigo à vida. À medida que essas doenças sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, estão, entre aspas, sob controle, a gente não tem a percepção da gravidade. Elas não ficam em evidência, Não né? ficam em evidência. Então, quando a gente não tem a percepção da gravidade, nem o médico está assim, muito adequadamente informado para recomendar a vacina, porque ele também não percebe a gravidade, e muito menos a população. Então, aí as buscas de vacinas caem e, infelizmente, a cobertura vacinal também cai. Eu digo sempre que a vacina é vítima do seu próprio sucesso. Quanto maior o sucesso, mais a doença é controlada, menos você percebe e menos você se vacina. E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, doutor? É realmente deixar o assunto sempre em evidência? Na verdade, o megafone, né? De parte de vocês, minha também, e anunciando que vacina é a segunda tecnologia mais importante no prolongamento da vida da humanidade depois da água potável. Tem nenhuma outra tecnologia, nem antibiótico supera a vacina em termos de aumentar a longevidade das pessoas. Então, a primeira coisa é que os médicos novos, as equipes de saúde novos, enfermeiros novos, orientem a vacinação. A gente tem que orientar, porque é impossível que o público saiba qual vacina vai aplicar, qual vacina vai tomar. Então, a primeira coisa é orientação. Segundo, a gente bater persistentemente que vacina é necessária. Isso a gente conta com vocês, claro.
né? Nós somos vozes pequenas individualmente, mas juntos nós somos muitos. Então, bater que a vacina tem que ser feita. A terceira coisa é ter disponibilidade da vacina nos postos. A quarta coisa é que os postos funcionem em horários que as pessoas possam ir lá vacinar, quer dizer, chama vacina acessível. E a terceira coisa é que as equipes que recebam as pessoas que vão se vacinar nos postos estejam capacitadas para orientar, não aquela vacina que você procurou, mas todo o rol de vacinas que você precisa de acordo com a idade. E eu acho que essas coisas são necessárias. E, doutor, como o senhor falou que a gente precisa bater nessa tecla, então vamos bater. Qual que é a importância da vacinação? A importância da vacinação, primeiro, né, é evitar que doenças até então erradicadas ressurjam. Primeira coisa. Segunda coisa que todo mundo quer, né, uma vida mais feliz. À medida que você não adoece, você tem uma vida mais feliz. Terceira coisa, que a gente evite propagação de doenças para as pessoas que a gente ama. Né? Porque à medida que eu me vacino, eu também deixo de contaminar as pessoas do meu entorno. E a quarta coisa é que a gente tem uma qualidade de vida melhor. Sempre isso. E além de toda essa importância, a gente está falando também de algo que é garantido por lei, né? A gente fala da Constituição. Há quase 3 décadas, a lei número 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, torna obrigatória, né, a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Como tornar isso uma cultura no nosso país? A cultura, ela vem da maneira que a gente implementa as ações. Por que o PNI é um programa nacionalmente, internacionalmente reconhecido? Porque ele foi implementado devagarzinho, paulatinamente. Então, à medida que a gente implementa ações, mostra para o público a necessidade, mostra para as equipes de saúde a necessidade, né, essas próprias equipes de saúde, o próprio público vão recomendar novas vacinas. Então, eu digo o seguinte, você vai lá se vacinar, Bárbara, vacinou. Aí, beleza, você chega em casa, não é só se vacinou, você fala por circunstâncias, você também tem que ir lá se vacinar. É engraçado, vacina de gripe esse ano, por exemplo, teve uma adesão muito pequena, não é? Teve uma adesão parca, muito pequena, tanto na criança quanto no adulto. Por quê? Porque a gente não está vendo a gripe, nós só pensamos em Covid. Desde final de 2019, nós estamos pensando em Covid. Mas a gente não pode ignorar que todas as outras doenças continuam do mesmo jeito. Não é só doença vacinal imunoprevenível, não. Você tem infarto, continua do mesmo jeito. Acidente de trânsito continua do mesmo jeito. Então, tem muita coisa legal. E muitas descobertas novas. Você vê HPV, uma vacina muito recente. Está surgindo vacina agora para colesterol. Já tem pesquisa de vacina para diabetes. Quer dizer, é um campo muito, muito vasto. Não é? Mas que as pessoas têm que aderir. As pessoas têm que procurar a vacinação para que tenham proteção. E para que não seja uma evolução desperdiçada, né? Sim, eu acho que sim. Você vê, vamos dar um exemplo que está na pele da gente, né? Vacinação de Covid. Que você desenvolveu uma vacina em 2, 3 anos, gente. E com resultado, né? Todo mundo ficava preocupado, a vacina é nova, e daí? Todo mundo é novo também, né? Então, é uma vacina nova, mas que garantiu a sobrevida de milhares de pessoas. Você não teria o sucesso que você tem hoje na tentativa de tornar o Covid uma doença endêmica, que ela não vai parar de circular, mas sem vacina negativo. Você vê a mortalidade pré-vacina e a mortalidade pós-vacina. É um negócio que não tem nem maneira de negar. Não é? Não pode ser de outro jeito. É uma prova dessa importância da vacina que está bem diante dos nossos olhos e muito perto da gente, né? E um outro exemplo aqui que eu vou dar, né, que até meados de 1980, a poliomielite causava paralisia em quase 100 crianças por dia no planeta, segundo dados da OMS, né? E aí, graças às vacinas, esse cenário mudou completamente. Mas aí, em 2021, menos de 70% do público-alvo estava com as doses em dia, frente a mais de 98% que era em 2015. A gente já mostrou uma reportagem hoje aqui no programa falando sobre a preocupação da poliomielite, né? E aí o Ministério da Saúde já vem alertando para um possível retorno da doença por conta desses baixos índices de vacinação, que é justamente isso que o senhor falou, né? A doença some e a gente relaxa, né, com relação a ela, mas não pode fazer isso, né? Não, de jeito nenhum, Mari. Então, tem dois países, 2 nações que a Organização Mundial de Saúde está extremamente preocupada com a evolução da polio. Um é o Brasil, por causa das nossas migrações internas, e outro é o Congo. Então, você vê, há uma preocupação muito grande. Você vê que há 1 mês e meio atrás surgiram alguns casos de polio em Nova York. Né? Então, o pessoal estava preocupado, como é que eu vou viajar para Nova York? Tem que vacinar, não tem jeito. E a única maneira da gente fazer um contraponto a essa possibilidade de surgimento de novos casos é a vacinação. E a vacinação no Brasil, gente, ela é ampla, né? O Programa Nacional de Imunização é um dos maiores do mundo. Você chega no posto, tem vacina, não deixa de faltar vacina de polio, isso não existe. Então, eu acho que parte mais assim, eu acho que há toda uma dificuldade individual
pessoal com o nosso autocuidado e com o cuidado daqueles que nos cercam. Porque a criança, como é que ela vai sozinha vacinar? Não tem jeito. Ela depende do pai, depende da mãe, né? Então hoje o pessoal, eu estou trabalhando muito, uma das razões que a gente está publicando um paper agora, a pessoa alega assim, eu não tenho tempo de me vacinar. Você tem que gerar o tempo, porque eu falo assim, o melhor indivíduo... A gente tem tempo para tanta coisa insignificante, vai né, na doutor? loja, vai no shopping, por que não vai vacinar, né? Agora, essa questão do tempo, ela é uma coisa complicada, porque se você não tem tempo de cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar do mundo todo? Não tem jeito. E para a gente mostrar ainda mais essa gravidade, assim, quais são as consequências da poliomielite? A polio ela pode até matar, mas normalmente o que você vê é paralisia de um membro, de 2 membros, né? O indivíduo precisar de muleta a vida inteira, cadeira de roda a vida inteira, né? Então, assim, as consequências são funestas. É igual você fala assim, mas a meningite é isso, meningite é aquilo. A mesma situação. Cada doença ela tem um perfil. Nenhuma doença deixa de matar. E grande parte dessas doenças imunopreveníveis deixam consequências, deixam o indivíduo com algum problema de saúde que ele nunca mais será um indivíduo como ele era antes. E que pode ser evitado. É tudo evitável. É isso que me deixa chateado às vezes, sabe? Que são doenças, são imunopreveníveis, se previne por vacinação. E são doenças evitáveis. Para que você vai deixar acontecer? A gente pensa nas vacinas, que são esse avanço, né, da humanidade, que vem de um esforço tão grande da ciência, né, das pessoas. A gente pensa, se tem tanto esforço por trás, se tem tanta gente trabalhando, tem tantos cérebros pensando e atuando em cima disso, é porque é importante, né? Sim. Porque existe um motivo para prevenir realmente doenças que podem causar consequências, né, fatais. Mas uma coisa que também tem causado a redução do número das vacinações é a dúvida com relação à eficácia e à segurança das vacinas, né? O que a gente pode considerar com relação a isso? A primeira coisa, só te falar uma coisa, na época do Covid, alguns profissionais em Oxford trabalhavam 22 horas por dia. Então não é um esforço simples. E não é o esforço que é dinheiro que paga também não. Você faz por vontade de que as coisas progridam. Né? Já pensou você trabalhar 22 horas por dia pesquisando uma vacina? É muita coisa. Aí a pergunta que você me fez, assim, o que pode ser feito para alterar esse cenário? Vou desviar um pouquinho da sua pergunta, né? Primeira coisa a gente tem que ver que é valorizar o trabalho dos outros. Né? Valorizar os cientistas, os pesquisadores, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é termos em mente que depende de vontade própria. A gente tem que ter vontade própria para fazer as coisas. A gente tem que ter um caráter individual, um autocuidado que nós não estamos tendo hoje. Né? Então, diante de tanta coisa nova, de tanta vacina, de tanto Covid, acho que nós sofremos muito com esse Covid. Fizemos um relaxamento total com as outras coisas. Então, foi o posto que estava fechado, que você tinha só Covid. É medo de levar a criança para vacinar por causa do Covid. É medo do adulto chegar no posto para vacinar por causa, eu vou no posto, vou pegar Covid. Não é assim? Então, está na hora, gente, de mudar um pouquinho esse cenário. Covid vai virar doença endêmica. Tem casos de Covid em Juiz de Fora hoje? Tem. Tem casos de Covid em Minas Gerais? Tem. Mas não com a mortalidade que tinha. O comportamento do Covid ele vai ser igualzinho ao comportamento da gripe. Você tem H3N2, H1N1 circulando? Tem. Mas não tem a mortalidade que tinha. Então está na hora de nós começarmos a desviar a atenção para as outras doenças imunopreveníveis que ficaram paradas. Até tentando maximizar essa cobertura vacinal, porque você vê, 60% de cobertura vacinal perto de uma meta de 90%, de 80% é muito pouco. É muito pouco. E é um quadro que eu vou ser muito sincero com vocês, demora anos para você reverter. Não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma coisa que uma campanha vai resolver, não é uma coisa que você vai resolver em um ano. As pessoas têm que começar a incorporar novamente aquelas perdas do Covid, que as coisas são só Covid. Então temos que incorporar a defesa, o desejo de vacinar, o desejo de ter um filho saudável, o desejo de estar saudável, para termos nosso papel social. Doutor, então você vê essa questão do cartão de vacinação atualizado como uma maneira de autocuidado. Sim. E como uma forma de cuidado com os nossos, né? Sim. Eu lembro, até tem uma tia minha, Débora, que ela é sempre essa pessoa. Ela fala assim, tá com a vacina atualizada, ela é quase a fiscal da vacinação da família e realmente é uma forma de afeto, né? Sim. Essa preocupação. Então você acha que esse tipo de olhar para a gente e para o outro é sem dúvida determinante? Não, ele é supradeterminante, tanto de nós, né, em família, quanto das equipes de saúde. As equipes de saúde têm por obrigação chegar e checar o cartão de cada um. Quando a pessoa já está lá no momento da vacinação, vê o que falta, né? Olha só, você não vai lá para fazer polio, não. Você vai lá para fazer polio e
ver as outras que estão faltando. Isso é incumbência das equipes de saúde. É igual eu falo, né? Você vai lá e faz uma vacina, aí o profissional não coloca a data do seu retorno, por exemplo, né? Isso a gente vê com frequência. Como é que o pai vai saber a data que ele tem que retornar com o filho para fazer a outra dose da vacina? Isso não existe. Então, o modelo de atenção nosso ele tem que ser diferenciado para esse momento. Nesse momento, precisa de um modelo de atenção mais pertinente, mais agudo, mais cirúrgico, sabe? A gente precisa de falar, não, olha, isso aqui está errado, a gente vai consertar. E outra coisa importante que eu quero deixar bem feito, que as pessoas às vezes falam assim, eu tomei uma dose da vacina, não voltei para fazer o reforço, como é que fica? Não existe vacina que você perca. Você fez uma dose hoje, tinha que fazer outra daí a 2 meses. Se você não foi nos 2 meses, sua proteção caiu, mas você não perde a primeira dose. Então, os esquemas são continuados a partir da dose que você fez. E outra coisa importante que eu sempre falava para os meus alunos, que vacina não dá overdose. Se você tiver dúvida sobre se, eu me vacinei, não sei se eu posso me vacinar de novo porque eu perdi o cartão, porque eu esqueci, que é muito comum, né? Não, você vai se vacinar de novo, vacina não dá overdose. E outra coisa, a última, é encarar o cartão como um documento. O cartão é um passaporte da vida, é um passaporte da saúde, não perca. Eu ia falar justamente com relação a esse cartão, né? Porque a gente foca muito nas vacinas que são para criança e para o adolescente, né? Que são realmente uma fase da vida em que existe um volume muito grande de vacinas, né? Que a gente precisa tomar. E aí todo mundo tem aquele cartãozinho da infância, né? O meu tá lá em casa. E aí quando a gente cresce, vai tomar outras vacinas, a gente começa a usar o outro cartãozinho, que é aquele mesmo que a gente recebeu da Covid, e aquele da infância fica guardado. Qual que é a importância da gente pegar aquele cartão lá que a gente usou na infância e na adolescência, levar para um profissional olhar e ver se realmente está tudo em dia, está faltando alguma coisa? Tem que levar tudo, porque o que acontece? Eu sempre falo assim, cartão de vacina, quem tem um, quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. Porque fica muito difícil um profissional médico, por exemplo, de enfermagem, analisar um cartão, quando você chega às vezes lá na clínica com 8 cartões de vacina, aí você tem que sintetizar, ver aquela sequência, né? Não é aquela sequência, você tem que sintetizar em um. Não é? Agora, o cartão é um passaporte seu da vida, não tem outro jeito de não ter. Não é? Então, o cartão tem que ser feito, tem que ser levado, tem que estar conjunto, tem que ser analisado por profissional que tenha competências para isso. Eu costumo falar sempre assim, você não pode dar à população a obrigação de fazer análise de cartão de vacina. Isso é para pessoas que têm competência para fazer. Inclusive vai separar. Olha, você precisa, Mariana, dessa vacina aqui, você não precisa dessa. A gente tem que ter competência para fazer isso. Sim. E eu acho que é importante realmente assim, ter esse cuidado e como você falou, né, doutor, por parte dos profissionais também ter esse cuidado com o nível de detalhamento com relação à data, porque se já não existe essa cultura no Brasil, né, da vacinação, quanto menos cuidado a gente tiver com os detalhes, a tendência é a cultura realmente não se construir, né? Com certeza. Eu vejo sempre assim, que você tem que ter uma interface muito grande. Quem vai se vacinar é quem está te orientando, não é? Para orientar a coisa certa. É só isso que a gente está precisando hoje. E a gente recebeu algumas interações do pessoal de casa, inclusive fica o convite para todo mundo que está nos assistindo para mandar sua pergunta, o nosso comentário no nosso WhatsApp, que está aqui na tela para você. A gente adora receber sua participação, ainda mais sobre um tema tão importante, né? E a Cristina de Juiz de Fora perguntou o seguinte, inclusive uma pergunta muito importante. O que fazer quando eu perco o cartão de vacinação? Vou lá e tomo tudo de novo? Como é que faz? Pois é, olha só, você não poderia perder o seu cartão de vacinação, porque você não perde cartão do banco. Você não perde passaporte, como é que vai perder cartão de vacina? E a nossa memória é curta, né? Então, para lembrar de tudo que já foi vacinado, é quase impossível. Então, qual é a conduta hoje? Se o registro do seu cartão de vacinas fica nas unidades que você se vacinou. Então, lá tem uma referência do que você tomou de vacina, com lote, com tudo mais. Se isso não for encontrado, infelizmente você vai ter que fazer tudo de novo, porque nenhum profissional vai falar que você está com as vacinas em dia se não tiver a comprovação escrita ou em algum banco de dados que foi feito. Então você vai tomar tudo de novo, infelizmente. E daqui a pouquinho, então... Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente. Daqui a pouquinho a gente segue com mais interação da galera e a gente continua também conversando sobre a importância das vacinas no próximo bloco. Aproveita o intervalo e manda sua pergunta pra gente. O WhatsApp e o Instagram estão aí na tela para você e a gente volta já. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 53 minutos. A eficácia das vacinas como forma de controle e erradicação de doenças
já é conhecida há séculos. Mas em pleno 2022, a queda nas imunizações tem preocupado especialistas. E por isso, nós estamos conversando hoje aqui no estúdio com o Dr. Mário Lúcio Novaes, médico e imunologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Dando sequência, então, ao nosso bate-papo e a interação da galera, Mário, a gente teve aqui a mensagem do João, que é de Santos Dumont, e ele pergunta o seguinte, doutor Lúcio. Santos Dumont é o local onde ele está e ele fala, por que tem médicos que não recomendam vacinas? A gente fala ali sobre vertentes, assim, de médicos? Há muitas vertentes hoje, sabe? São pessoas que têm, não recomendam, na minha visão, por puro desconhecimento. Porque eu tenho medo de que tenha efeito adverso, né? Que tenha uma reação pós-vacina. Eu sempre falo que a reação da doença é muito pior do que a da vacina, em qualquer circunstância, primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que há toda uma cultura determinante da não visão da doença. Então, às vezes, o médico também, o profissional de saúde, ele não viu o sarampo. Então, para que você vai vacinar para sarampo? O sarampo está erradicado. Só que ele não entende que está erradicado porque você se vacinou previamente. Não é? Está sob controle porque se você vacinou previamente. Mas profissional que nega as coisas tem para todo lado. Mesmo na época da Covid, quantos médicos, quantos profissionais de saúde, né, de forma geral, falam assim, você não toma vacina não, que você vai ter embolia pulmonar, embolia pulmonar muito maior dá o vírus. Então, quando a gente fala até sobre uma certa resistência, assim, considerando essa matemática da coisa, é mais provável que a pessoa seja vítima da doença do que vítima da vacina, no sentido de ser uma exceção à regra? Infinitamente mais provável. Hoje, você nem chama mais de efeito adverso, é efeito supostamente associado à vacina, porque na grande parte dos eventos que ocorrem pós-vacinação, eles não são só da vacina, existem outros fatores associados. Por exemplo, quer ver? Eu tomei vacina de gripe, tive gripe, impossível, porque o vírus da vacina é morto, como é que ele vai te dar a gripe? É impossível. Então, às vezes você já estava com aquele vírus em algum período de incubação, qualquer coisa nesse sentido, se infectou e concomitantemente você se vacinou. Né? Agora, eu deixo claro isso sempre, qualquer doença imunoprevenível é mais grave do que qualquer evento adverso da vacina. Não há razão para isso. Agora, igual o João perguntou, às vezes o médico não recomenda, o profissional de saúde não recomenda. Na minha visão, por puro desconhecimento, por puro que estar assim, numa fase de vida, principalmente os médicos mais jovens, porque o Brasil é um país tropical, então a gente tem muita doença tropical. Só que essas doenças foram sendo erradicadas à medida que você foi vacinando, né? O PNI tem muito tempo já, desde 70 e poucos. Então ele não tem essa visão, então acontece a mesma visão com o público. O médico é um ser humano normal. A visão que ele tem é a mesma visão que qualquer um de nós temos, se ele não estudar, se ele não pesquisar essa coisa. E hoje a medicina também está muito fragmentada, né, gente? Cada coisa é uma área. Tem médicos para cuidar do dedo do pé esquerdo. Aí não tem jeito do cara saber de vacina. Então eu sempre oriento assim, quer saber de vacina, procura um clínico sabe bem isso, um pediatra sabe bem isso. Sabe? Não colocando de lado as outras especialidades. Mas quanto mais você especializa, você vai especializar no seu foco. Então é óbvio que você não tem nem conhecimento, nem autoridade para falar de vacina. É muito difícil. Por exemplo, você vê, a gente teve na pandemia, né, determinado grupo de profissionais não recomendando a vacina de Covid. Cara de uma outra área. Por exemplo, como é que eu, na infectologia, eu vou tratar de cirurgia plástica? É a mesma coisa. Como é que eu, na infectologia, vou tratar de dermatologia? É a mesma coisa. Então, o contrário também, esses links, eles não podem ser feitos de forma muito simples, né? Porque o nosso conhecimento hoje, ele é focado. Não existe mais o conhecimento que eu sou médico, eu sei de tudo, como era 30 anos atrás, porque as doenças também eram muito menos frequentes, muito menos incipientes. Então, hoje o conhecimento é focado. Então, eu acho que assim, você quer saber de vacina, procura pessoas, procura equipes de saúde treinadas para isso. Mesmo porque vacina muda todo dia. Todo dia. Em 2 anos, você teve mais de 130 plataformas de Covid sendo desenvolvidas. Em 12 anos, você alterou a vacina de febre amarela. É um tempo muito curto para a ciência. Sabe? Então, você seguir isso. A gente que está nesse meio o dia inteiro, só mexe com isso, não faz mais nada. De manhã, de tarde, de noite, é isso que você faz. Tem hora que você tem dúvida.
Tem hora que você tem dúvida, como é que eu vou, né, assim, como é que outro profissional de outro setor vai opinar sobre isso? É muito difícil, muito difícil. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente jogar um pouco de luz sobre esse tema para abrir os olhos das pessoas com relação a essa importância da vacinação, a importância de estar atento a tudo isso, né? E que bom que a gente está podendo aí esclarecer um pouco mais para as pessoas, responder algumas dúvidas. E vamos falar agora um pouquinho sobre HPV, porque essa infecção sexualmente transmissível é a mais comum, né, no mundo, e chega a ser uma doença infecciosa até mais do que o HIV, né, que muita gente olha mais para o HIV com mais preocupação. Mas então vamos falar um pouquinho do HPV. Qual que é a importância da gente abordar isso e reforçar, né, a importância da vacinação nesse caso também? Vamos falar do HPV só um pouquinho. Olha, o HPV é o seguinte, né, ninguém sabe quem transmitiu para quem. Começa assim, né, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que hoje 1 em cada 10 indivíduos no Brasil está infectado. Ou com lesão aparente ou sem lesão aparente, infectado transmitindo. Então daí a importância do HPV. Antigamente a gente pensava muito no HPV, no câncer do colo, né, que a mulher tinha que vacinar, tinha aquele negócio de que para vacinar tinha que ser virgem, isso não existe mais. Você vacina, uma lenda então isso. Uma lenda. Você vacina em qualquer idade, a partir de 9 meses de idade, meninos e meninas. Esse homens é o perfil, e mulheres, então, esse né, é o perfil atual, contemporâneo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero deixar claro o seguinte, vacina de HPV não é para HPV. Vacina de HPV é para câncer. Ela protege câncer do colo, câncer de reto, câncer de boca, câncer de laringe e câncer de pênis. E o câncer de pênis, a gente bate muito nisso, a importância da vacinação dos homens. Por quê? Porque o homem, ele permanece, ele pode ter o HPV, ele transmite para um monte de parceiros, porque ele não sabe que tem, ele não é lesão aparente, é lesão a nível celular só, não é lesão aparente. Mas quando ele começa 70 anos, uma coisa, a evolução da lesão, ele tem todos nós temos uma coisa que chama imunossenescência. A gente envelhece, o sistema imunológico envelhece junto. Então, a partir dos 70 anos, ele já aparece com câncer de pênis. E câncer de pênis, a partir dessa idade, é amputação, não tem jeito. Na mulher, por exemplo, se aparece um câncer do colo, você faz uma conização, retira, a probabilidade de voltar ela é relativamente pequena. Agora o homem não, o homem é amputação. E você, na verdade, o que é que eu falo, né? Qual a importância do homem nessa história? Que na mulher aparece lesão. Você vai fazer um exame ginecológico, aparece lesão. O homem não aparece nada. É perceptível. É perceptível na mulher, no homem não. Então, por exemplo, o homem continua transmitindo sem saber que tem. Então hoje, inclusive, o que a gente fala, sabe, Mara? Se a pessoa tem uma lesão de HPV. Outra coisa importante, se tem lesão de HPV, de acordo com o critério do médico, ela tem que vacinar. Porque o HPV per si, a própria infecção, ela não dá imunidade, ela não dá proteção. Então você pode ter um HPV hoje, tratar e tal, resolver, e daí para frente você ter um outro contato, que tem um outro HPV e você ter de novo. Então a estratégia é vacinar, primeira coisa. Vacinar para evitar essas doenças e para não chegar a essas consequências como amputação. Para não chegar. E outra coisa que eu sempre recomendo, se a mulher fez um exame ginecológico, detectou que tem um HPV, de acordo com o critério do médico, né, que atendeu, ela vai se vacinar. Com certeza vacinar ela vai, em algum momento. Mas vacinar também é o parceiro. Porque quem transmitiu para quem? Ninguém sabe. Né? Ou seja, vacina, a gente bate novamente nessa questão da vacina, que é tão importante, como o senhor reforçou aí, para tantas, né, uma multitude de coisas Sim. aí que a gente acaba abordando. Isso é só uma doença que a gente está falando, né? E a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 10 milhões de pessoas já estejam infectadas pelo papilomavírus humano, o HPV, no Brasil. E a infecção por HPV é sexualmente transmissível e pode desencadear vários tipos de câncer, como o doutor bem falou, e por isso é importante ficar atento aos públicos que já receberam a vacina que previne a contaminação pelo vírus gratuitamente. E hoje o Ministério da Saúde igualou a indicação da imunização para meninos e meninas, permitindo que qualquer pessoa entre 9 e 14 anos tenha acesso à vacina. Pessoas imunossuprimidas também devem se proteger. A ampliação da faixa etária segue recomendações de sociedades científicas e da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde. Isso significa que homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou que têm HIV/AIDS podem receber a vacina. O esquema usual de 3 doses continuará valendo, independente da idade. Em Belo Horizonte, os 152 postos de saúde da rede municipal já estão fazendo
a vacinação. Ficou comprovado que as pessoas vivendo com HIV/AIDS ou os transplantados de órgãos sólidos, rins, fígado, entre outros, né? Eles têm 4 vezes mais chances de desenvolver algum tipo de câncer decorrente da infecção por HPV do que a população que não vive com HIV/AIDS ou que não tem um transplante. Na capital, a cobertura vacinal contra o HPV ainda é baixa. O maior desafio está sendo ministrar a segunda dose da vacina entre crianças e adolescentes até os 14 anos. Existiu no primeiro momento alguns mitos, né, relativos à questão da vacinação contra HPV, especialmente em relação às meninas, né, que a vacinação contra HPV poderia ser um estímulo à iniciação precoce sexual, que na verdade os estudos já mostraram que não tem nenhuma relação em relação a isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que haja entre 9 e 10 milhões de infectados pelo HPV no Brasil. São 700 mil novos casos da doença a cada ano no país. Nas mulheres, o HPV é a principal causa do câncer de colo do útero. No homem, é responsável principalmente por verrugas, que podem levar ao câncer no órgão genital. O HPV é de transmissão principalmente sexual. É um vírus de superfície, ele não é um vírus que está no sangue ou no esperma. É um vírus de superfície. Então, para ele penetrar no corpo, tem que haver algum machucadinho, alguma microfissura para que ele penetre ali na pele ou na mucosa e ali ele vai se desenvolver. Ainda de acordo com a médica, para aumentar a cobertura vacinal, é preciso também reforçar as campanhas de vacinação contra o HPV no ambiente escolar. A vacina, ela já se mostrou completamente segura e eficaz porque ela vai trazer uma prevenção primária. Ou seja, quando o homem ou a mulher entrar em contato com o vírus na relação sexual, ele já tem os anticorpos ali, né, daqueles vírus que não vão deixar o vírus acoplar ao organismo. É uma vacina cara que está ali ofertada de graça nos postos de saúde, mas a população não procura. É preciso que os pais responsáveis levem em consideração e estimulem a vacinação contra HPV, porque, na verdade, câncer de vulva, vagina, colo de útero, pênis, anal e de orofaringe decorrente da infecção por HPV, elas podem ser evitadas em função da vacinação contra HPV. A gente bate nessa tecla porque tem que bater, né, doutor? Como o senhor mesmo falou. E aí eu fiquei com uma dúvida, assim, que vale tanto para o HPV como para outras doenças, né? Porque o HPV, por exemplo, a gente vê aí que tem essa faixa de 9 aos 14 anos, que a vacinação está sendo realmente reforçada, né, e mais recomendada. Mas aí fica aquela dúvida, a pessoa que está lá com seus 30, 40 anos e fala, nossa, não fui vacinada nessa época, o que eu faço? Eu posso ir num posto de saúde, eu vou conseguir essa vacina pelo SUS, tem que ir no privado? Isso tanto para o HPV quanto para outras doenças que têm idade específica. Como que fica nesses casos? Olha só, o Ministério da Saúde coloca a vacinação hoje para todos os meninos e meninas até 14 anos, dos 9 aos 14 anos, tá? Inclusive o esquema vacinal muda um pouquinho, porque o esquema vacinal nessa idade é de 2 doses, até então. Agora, e se você tem mais de 14 anos, você está na idade de vocês, por exemplo, aí você vai ter que procurar, infelizmente, uma clínica privada para se vacinar. Agora, não existe limite de idade superior, você pode ter 30 anos, e outra coisa importante também, que eu quero deixar bem enfático, é que hoje a mutabilidade sexual mudou muito, a liberação sexual mudou muito. Então você não tem só um parceiro, você tem a mulher que casou e o homem que casou, eles se separam, vão procurar um novo parceiro. Você não sabe quem tem HPV ou quem não tem. Então, antes de procurar o seu parceiro novo, vacina. É o mais simples. Né? Qual é a condição para eu ter uma vida sexual com você? Que você se vacine para HPV e eu também. A gente não faz isso? A gente não, mas de forma geral as pessoas não fazem isso, não fazem essa pergunta. Ah, você está numa situação de Covid, vai beijar outra pessoa, você vacinou para Covid? Não é assim? Então seria simples fazer essas coisas, é aí que eu falo, é o autocuidado e o cuidado com o outro.
né? Porque do mesmo jeito que eu posso receber de você uma doença transmissível, eu também posso passar para você a mesma doença Você pode ser transmissível. o caminho de transmissão. Sim, então eu acho que assim, a gente desenvolvendo essas formas de cuidado e lembrando que vacina pode ser feita em qualquer idade, os esquemas é que serão diferentes e a disponibilidade no setor público é que é diferente de clínicas privadas. Mas é questão de disponibilidade. Se você tiver acesso a se vacinar, independente de onde seja, que o faça. Não tem razão para não fazê-lo. Doutor Mário Lúcio, a gente recebeu mensagem também do Sandro de BH e ele fala o seguinte: como é a situação vacinal para estrangeiros? Pois é, o estrangeiro é assim, a gente recebe muitos cartões da Holanda, porque a vacina hoje, Sandro, ela é setorizada de acordo com as doenças mais prevalentes em cada país, né? Se você sai da Holanda e vem para o Brasil, você vai estar exposto às doenças que estão no Brasil. Se eu saio daqui e viajo para a Holanda, eu vou estar exposto às doenças que tem na Holanda. Então aí tem um setor que chama Medicina do Viajante, em BH tem, em Juiz de Fora também tem na secretaria. Qual que é o nome, doutor? Chama setor de Medicina do Viajante, vacinação do viajante. Então o Sandro consegue achar isso em BH? Em BH com certeza, na Secretaria Municipal de Saúde. Então você vai lá no setor de Medicina do Viajante, e no setor de Medicina do Viajante vai ver para onde você vai ou para onde você vem, porque não tem justificativa, por exemplo, você sai daqui, vai para a África, cinturão africano, o que tem lá? Meningite C e W. Tá? Então você tem que vacinar o indivíduo que vai para lá com meningite C e W, por exemplo. Né? E não justifica você fazer então ele vai ter que fazer lá vacina de HPV. Não, lá não tem a prevalência que a gente imagina para viagem, né, no caso. Então você vai procurar um setor de medicina do viajante para adequar essas coisas. Cada coisa vai ser adequada. Se você veio do país para cá, é uma história. Veio do país para lá, é outra história. A gente tem visto isso muito nessas situações de guerra. Né? Vou dar um exemplo, guerra da Ucrânia. Né? A Ucrânia, as pessoas estão indo para diferentes países e recebendo nesses diferentes países, quando possível, as vacinas das doenças daquele país. Por exemplo, quer ver? Não é praxe você vacinar na Áustria contra tuberculose. Lá não tem tuberculose, extremamente raro. Mas no Brasil tem muito. Então, se o indivíduo vem da Áustria para o Brasil, um exemplo, ele tem que se vacinar contra tuberculose. Se for pequenininho, aquela história toda, né? Um bebezinho. Se ele vai daqui para lá, ele tem que vacinar para não levar a tuberculose para lá. Então tem que pensar muito assim. Esses casos, sabe, Santos, são muito específicos. Tem que ser analisados caso a caso, um por um. É muito comum para o brasileiro que vai para outros países também, tem que vacinar contra a febre amarela. Tem o meu cartãozinho de vacina internacional da febre amarela. Quando você chega lá no aeroporto, tem que pedir para fazer, apresentar o comprovante, que eles emitem um documento. Para você poder entrar no país, tem que comprovar que vacinou, que é muito importante. Isso mostra a importância mostra da realmente vacinação. A importância da vacinação, até para prevenir uma possível troca de doenças, né, de levar uma doença, enfim, para o outro país, porque daqui, como E isso foi feito assim, você lembra disso recentemente, quanto ao Covid, né? Uhum. Certos países não permitiam que você entrasse ou saísse dependendo da sua vacinação de Covid. É muito recente isso na memória da gente. E já que a gente está falando de Covid, né, a próxima pergunta é justamente sobre isso, né? A pergunta do Joaquim de Lavras. Ele quer saber por que no começo da vacinação contra a Covid não era recomendado tomar junto com a da gripe. Isso continua sendo assim? Como que é? Não. Por que, Joaquim? Porque no começo da vacina de Covid a gente não sabia se essa vacina provocaria alguma alteração no organismo. É uma vacina tecnicamente nova, apesar da tecnologia ter sido desenvolvida há muito tempo, mas o uso em humanos era praticamente novo, né? Muito recente. Então, você não recomendava. Mas hoje, a vacina de Covid, você pode tomar com qualquer outra vacina. Isso mudou. É o que eu falo, é flexível demais, né? Você lança vacina, vai vendo os efeitos ao longo do tempo e flexibiliza algumas coisas. Hoje, você pode tomar vacina de Covid com gripe, sem gripe, gripe primeiro, Covid primeiro. Não há interferência, porque as duas são vacinas de agentes mortos. E em reações, isso também não interfere em absolutamente nada, doutor? Olha só, quando tem que dar reação, vai dar. Não é pela combinação de vacinas. Não existe vacina nem totalmente eficaz, nem totalmente segura. Ou seja, a vacina vai te proteger 80%, 90%, ela não é totalmente eficaz e nem totalmente segura. Uma outra reação, você vai ter uma febre, uma dor local, né? Mas isso não contraindica, pelo amor de Deus, você fazer. A sua febre, a sua dor local pode ser muito maior pela doença.
E aí, quando eu fui tomar a última dose de reforço da Covid, eu cheguei lá, a pessoa que estava na minha frente na fila, entregou a carteirinha, a moça que estava lá já falou, ó, não tomou da gripe, hein, vamos tomar junto? Aí a moça falou, foi exatamente vamos o que você falou, né, doutor? É. Que tem que ter essa postura por parte do profissional. Isso, e quando chegou a minha vez, a moça olhou e falou assim, ah, não, você já tomou da gripe, então hoje é só do Covid mesmo. Eu falei, isso, hoje é só... 10, né, Mari, na vacinação. Já tinha ido tomar a da gripe. E olha, a gente tem vivido na pele toda essa importância das vacinas, né, já que depois de quase 3 anos, o presidente da OMS, o Tedros Adhanom, afirmou que está próximo o fim da pandemia de Covid-19, com o menor número de mortes desde o início da crise sanitária. Especialistas atribuem o avanço da vacinação à vitória sobre o vírus. Faz algum tempo que a Covid deixou de ser tema na roda de conversa. Pessoas mascaradas agora são raras. Em todo o mundo, os indicadores mostram que há tendência de redução da circulação do coronavírus graças à vacinação. Segundo a OMS, o número de mortes semanais caiu para o menor nível desde março de 2020, quando a pandemia se tornou oficial. Nesse momento, a gente está numa situação mais ou menos tranquila, a população, né, tem que vacinar, claro. Se você, aquela pessoa, tem uma vulnerabilidade ou mesmo uma idade mais avançada, uma comorbidade mais importante, eu acho que essa pessoa, em ambientes fechados, deveria manter o uso da máscara. Né? Eu acho que é importante proteção para a gente confirmar mesmo que essa fase vai se concretizar, essa fase endêmica. A aplicação de doses de reforço fizeram a pandemia chegar a este ponto, mas ainda há dados preocupantes. Só 39% da população mineira acima de 40 anos receberam a segunda dose de reforço. Até semana passada, a cobertura vacinal entre crianças de 3 a 11 anos estava em 55%. Isso faz com que a internação de menores de 5 anos seja o dobro da internação de idosos. No geral, assim, a gente observa mesmo uma recusa, né, dos responsáveis de estarem levando as crianças para vacinarem ou por não acharem mais importante, talvez. Mas a gente tem incentivado os municípios a fomentar estratégias para vacinação, né? Principalmente vacinação extramuro, que a gente chama, que é vacinação fora da unidade de saúde, em pontos, né, onde há uma circulação maior de pessoas, que facilite o acesso da população à vacinação. Mesmo com o fim da pandemia, é provável que a vacinação necessite de reforço anual, igual a vacina da gripe. É aí que entra a Spintec, imunizante que está sendo desenvolvido pelo FMG e está prestes a iniciar os testes de fase 1 e 2 em humanos. É a primeira vacina 100% nacional que chega a esse estágio. A equipe que trabalha no projeto concluiu em testes anteriores em camundongos que a vacina induz forte resposta imunológica contra o coronavírus. Agora eles querem demonstrar nos testes clínicos que a Spintec é tão eficaz quanto as vacinas que já estão no mercado. A gente acredita que será necessário, ao longo dos próximos anos, continuar aplicando essas doses de reforço. A gente não sabe se anuais ou semestrais, durante um bom período na população como um todo. E, além disso, a gente sabe que existem países que não estão conseguindo ainda ter a cobertura vacinal que seria ideal, né? Então, para o caso específico da Covid-19, é muito importante que o Brasil possa produzir a sua própria vacina e poder, então, ter a garantia de ter a produção de doses de reforço, né, com a tranquilidade necessária para manter a pandemia sob controle. Doutor Mário Lúcio, então sobre Covid-19, a gente realmente está caminhando para o fim desse susto? Que bom que sim. Que bom, né? Agora eu só quero fazer uma ênfase que o pessoal falou, enfim. Que eu coloco, né? Vacina de Covid-19, ela deve, nesse momento, ser aplicada com intervalos menores. Então, ela dá proteção de 6 a 8 meses na média. Então, eu quero solicitar às pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que compareçam às unidades para seguir o calendário de vacinação adequado. Então, se você tem que tomar sua segunda dose, tome. Sua terceira dose, tome. Não deixe de tomar, porque cada vez que você deixa de tomar a dose, com o tempo a sua proteção cai. Aí você vira susceptível de novo. Você pode pegar a doença novamente e transmitir a doença novamente. Então, a única maneira que eu vejo nesse momento, a pandemia nos deixou mais relaxados, mas a única maneira que eu vejo nesse momento de nós nos mantermos relaxados
é fazendo as doses necessárias de acordo com o calendário vacinal do governo. E o governo brasileiro é muito atento a isso nesse momento, sabe? Então, e esses calendários variam também de país para país. Né, onde você consegue baixar mais o nível, você espaça mais a dose. Onde você está com um nível ainda dúbio, você mantém doses mais frequentes. O que é que eu quero crer? Que daqui a um tempo a gente vai ter vacina de Covid fazendo junto com vacina de gripe, talvez na mesma seringa ou separadas, não importa, mas nas mesmas datas, anualmente, até que a pandemia adquira uma situação de endemia. Não é? Mas isso aí precisa da contribuição de todo mundo, das equipes de saúde vacinando, do posto aberto, de ter vacina e, fundamentalmente, do indivíduo lá se vacinar. E nesse Dia Nacional da Vacinação, estamos muito bem acompanhadas, né, Mari? Do Dr. Mário Lúcio Novaes, médico imunologista, que, como você falou, trouxe luz a tantos assuntos ainda, né, ali que tinham dúvidas, né? Com certeza. Vamos aproveitar, já que a gente vai ter que estar indo aí de 6 em 6 meses reforçar a vacina da Covid, aproveitar para ver se precisa tomar alguma outra, porque a gente está falando aqui de vacina boa, vacina no braço, isso vale para a Covid, para qualquer outra doença. Obrigada, enfim, doutor, muito obrigada. Gente, eu que agradeço vocês, sempre disponível. Pedir às pessoas, né, que peguem seus filhos e levem para vacinar. Aproveita, quando você levar o seu filho para vacinar, leva sua carteirinha também e fala assim, aqui, olha, dá uma olhadinha, vê se que vacina que eu estou precisando. Não tem que cuidar só do filho não, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, é o autocuidado, que hoje é o mais importante.